Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Teshuva. O meu nome é Van Cler e agora nós vamos concluir essa série de 3 partes da porção Beshalar, que quer dizer Ele enviou no hebraico, né? Como eu falei na primeira e segunda parte, falei um pouquinho da narrativa do que está acontecendo aqui, né? A gente sabe que nesses capítulos Deus está ali mostrando, né, o que aconteceu com o povo de Israel depois que eles saíram do Egito, né, e passando pela sua primeira prova, que é cruzar o Mar Vermelho. E aí no primeiro vídeo, você pode assistir depois, se você ainda não assistiu, está falando sobre essa narrativa e como a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje. Na segunda parte, eu falei sobre a palavra faraó o que ela significa no original, no hebraico original, e o que a gente pode aprender também dessa palavra, que na verdade é a linguagem do mal, é a palavra, é a voz do inimigo na nossa vida. Você pode ver depois. E agora eu quero falar de como a gente pode focar nas coisas boas, no lado positivo, focar em Deus, né? Como eu falei na segunda parte, a palavra paró tem a palavra mal dentro dela, a palavra ra dentro dela. E eu destaquei o Ain como aparece esse Y, né, vermelho aqui, porque esse símbolo aqui é um olho, é um olho, e a palavra também quer dizer olho, e simboliza o pensamento humano, como os homens veem as coisas, sabedoria humana. Então, essa letra aqui fala sobre sabedoria humana. E é interessante que a maioria das vezes, quando você vê uma palavra no hebraico que tem essa letra, ela é uma palavra negativa, uma palavra ruim, né? Inclusive, a palavra mal tem essa letra, né? Mas também palavra pecado, todas essas coisas que são negativas, normalmente tem essa letra Ain, mostrando no hebraico que o pensamento humano, infelizmente, é ruim, é negativo. A sabedoria humana é contrária das coisas de Deus. A maneira que a gente pensa e faz as coisas é normalmente 100% o contrário do que Deus quer, né? A gente quer vingança, mas Deus manda a gente não procurar vingança, mas sim procurar justiça e deixar a vingança na mão dele. A gente quer ser o melhor, a gente quer passar na frente de todo mundo, mas a palavra de Deus e Jesus nos ensina que quem quer ser o primeiro, quem quer ser o melhor, deve ser o servo, o maior servo. E ele fez isso como exemplo, ele veio na terra para servir, né? Então, o nosso pensamento é o contrário das coisas de Deus. Normalmente é o contrário. Por isso que todas as palavras no hebraico que tem essa letra que simboliza, né, pensamento ou sabedoria humana, elas são normalmente negativas. Mas o que acontece é que o que eu vejo também é que quando a gente substitui essa letra pela letra Aleph, que simboliza Deus, né? Então a gente muda a sabedoria humana, a maneira do homem ver com a letra de Deus, que é o Aleph, ela se torna uma palavra boa. Então, a mesma palavra para mal, no hebraico, quando você substitui o Ain por um Aleph, se torna uma palavra positiva. É interessante, né? A gente só vê isso realmente no hebraico, é maravilhoso. Então, a palavra Ra, que é mal, se torna na palavra Ra, que quer dizer ver, ter visão. Então, quando a gente substitui a sabedoria humana, o pensamento humano, com os pensamentos de Adonai, os pensamentos do Todo-Poderoso, a palavra agora se torna algo positivo e quer dizer ver, ter visão espiritual, né? Porque não é somente ver com os nossos olhos físicos, está falando sobre ver, até mesmo ver visão espiritual. Vou mostrar isso para vocês aqui no hebraico, tá? Então, Ra, no hebraico, com o Aleph, quer dizer visão, quer dizer ver, olhar, inspecionar, perceber, considerar e ter visão. Por que quer dizer ter visão? Porque não é só o que você vê com seus olhos físicos, né? Não é só o que você vê no mundo natural. Ter visão quer dizer ver algo além do natural, ver algo até mesmo espiritual, algo que está por detrás das coisas físicas, né? Ver a maneira de Deus pensar. Então, quando a gente vê essa palavra ra'á no hebraico,
Mais uma vez, o resh continua, a letra resh continua, e o símbolo dessa letra é um príncipe, um líder, uma pessoa na posição de liderança. E nesse caso, né, é Yeshua, nosso rei, nosso Jesus é o nosso rei, é o nosso líder, né? Então, no lado positivo, está representando a maneira de Jesus pensar, a maneira de Deus pensar, né? Como eu falei, a gente também tem essa palavra rei aqui no final, que quer dizer contemplar, quer dizer você se render, né? Estar disponível às coisas de Deus. Então, essa palavra aqui, quando a gente olha no seu original, está falando você deve contemplar e se submeter a, a Deus, se contemplar e submeter à maneira que Deus vê as coisas. É o contrário da outra palavra que a gente estava olhando, porque a palavra parou, que quer dizer faraó, a gente lembra que é a linguagem do inimigo, a linguagem do mal. Então, quando você contempla a linguagem do mal, ou fica observando a linguagem do mal, a linguagem do mundo, você está focando na coisa errada. Então, para tornar essa palavra positiva, a gente deve contemplar e observar as coisas de Deus, a maneira que ele pensa, né? As escrituras nos diz que a maneira de Deus pensar é muito acima da nossa maneira, né? Tem o versículo que diz, assim como o céu é mais alto ou acima da terra, assim também é os pensamentos de Deus acima dos nossos pensamentos. A maneira de Deus ver as coisas e fazer as coisas é muito além da nossa sabedoria limitada e humana. E como que a gente pode fazer isso, né? Eu queria falar de maneiras práticas para a gente poder colocar isso em prática. E é realmente colocar em prática. Nada que a gente pode fazer no mundo espiritual é algo fácil, é algo que você tem que praticar, você tem que pôr em prática, você tem que se esforçar todos os dias para conseguir mudar a sua maneira de pensar e de viver. A gente falou do versículo Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não se amoldar nas coisas do mundo, mas a gente mudar a nossa maneira de pensar através da palavra de Deus, através das coisas que Jesus nos ensina, do exemplo que ele nos deu, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo e amo muito sobre o nosso Deus é que ele não pede para a gente fazer nada que ele não fez primeiro. Ele é um líder que lidera através do exemplo. Então Jesus, ele se humilhou, ele deixou o seu trono da graça e veio viver aqui no nosso meio. E aqui ele passou todo tipo de provação, inclusive as piores provações que qualquer ser humano pode enfrentar. E ele se submeteu à morte, e uma morte de cruz. Ele foi crucificado para nos mostrar como a gente deve viver, por exemplo, né? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1, é a primeira dica que a gente pode fazer para mudar nossa maneira de pensar, para mudar nossa maneira de viver. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Então, como eu disse, Jesus, ele fez isso como exemplo, né? Ele não ficou olhando para o problema, ele não ficou olhando para a cruz ou para aquilo que ele ia ter que enfrentar. Ele teve a visão além disso, né? Ele sabia que ele ia enfrentar aquele problema, que ele ia passar aquela vergonha, que ele ia sofrer, mas ele não pensou no sofrimento, ele pensou em mim, ele pensou em eu e você, ele pensou em cada pessoa que seria transformada, que seria redimida pelo sacrifício dele. É da mesma forma que a gente tem que fazer também. Quando a gente estiver passando por problema ou tribulação, a gente tem que manter os nossos olhos fitos em Jesus e lembrando que
tudo tem um propósito. Deus vai usar todas as coisas para o bem daqueles que o ama e que faz as coisas de acordo com as instruções dele. Então, a gente para de focar no problema e começa a focar no que Deus quer fazer, no milagre, no livramento e como Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Imagina que privilégio a gente tem de poder ser um vaso nas mãos de Deus para glorificar o nome dele. Aleluia. Né? Então, quando a gente começa a pensar e olhar para as coisas dessa maneira, a gente começa a ver tudo do jeito que Deus vê as coisas, né? E deixar de lado o pecado, deixar de lado tudo que te atrapalha e te impede de seguir o caminho. Nessa semana eu escrevi um blog lá no meu site, né? E eu falei ali que a única coisa que a gente é responsável a fazer é olhar para a coluna. Quando a gente está no deserto, quando a gente está peregrinando, passando pelo deserto, o nosso único dever é prestar atenção na nuvem e na coluna de fogo durante a noite, porque ali é a presença de Deus na nossa luta, na nossa tribulação. Então, é isso que esse versículo está falando. A gente manter os nossos olhos fitos na coluna, de olho na coluna e seguindo a Ele, e Ele vai nos livrar de tudo que a gente estiver passando, de todo o mal, né? E isso é algo que a gente tem que praticar. Não é fácil, gente, fazer isso. A verdade, eu estou falando aqui, mas todos nós, quando a gente está passando por um problema, é muito difícil, é muito difícil. É algo que a gente tem que realmente praticar e colocar em prática todos os dias, né? E é assim que a gente mantém o nosso foco em Jesus, através da leitura da palavra, através de oração, através de fazer essas coisas dia após dia, até se tornar um hábito, né? Quanto mais a gente vai praticando, vai ficando mais fácil e a gente vai vendo o resultado, vai vendo como Deus glorifica o nome dele através da nossa vida e vai ficando mais fácil. Mas é realmente algo que você tem que praticar e fazer todos os dias, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6 também nos dá outra dica. Quando você estiver passando por um problema, não foque no problema, mas fala o que diz as escrituras. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, se você está passando um problema, não adianta você ficar ansioso por algo que você não pode fazer. Se tem alguma coisa além do seu controle, além do seu poder, não adianta você ficar ansioso. Não vai acrescentar nada na sua vida. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, né? E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, né? Ou seja, não adianta você ficar focando no problema e pensando no problema que você não pode fazer nada com aquilo. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, e é uma lição que eu sempre falo dela do livro de Jó, né? A palavra diz que quando Jó orava pelos seus amigos, quando Jó intercedia pelos seus amigos, Deus consertou a vida de Jó, Deus restaurou a sorte de Jó e deu a ele tudo de volta em dobro. Essa lição é muito importante. Quando você estiver passando por um problema e é algo que você não tem nenhum poder, não tem nada que você possa fazer para mudar a situação, é muito mais edificante e muito melhor você procurar ajudar outras pessoas e focar, em vez de focar no seu problema, entrega nas mãos de Deus, ora e creia que Ele vai agir, e aí procura fazer outras coisas, procura ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas. É algo que para mim ajuda muito quando eu estou passando por problemas que eu não tenho nenhum poder para solucionar, eu procuro focar em ajudar outras pessoas. E eu não sei nem como explicar para você como isso é bom, como isso alegra o seu coração. Você recebe uma alegria imediata do Espírito, porque você está fazendo a vontade do Pai, ajudando aos irmãos, ajudando as irmãs a vencer o que eles estão passando. E quando você faz isso, Ele vai trabalhar no seu problema, Ele vai te ajudar no seu problema. Então, eu acho que essas são as dicas, né, da gente ver as coisas da maneira que Deus vê, né? Em vez de olhar para o problema e focar no problema e pensar, não tem solução,
E tenta entender o que Deus quer te ensinar com aquilo, tenta entender o que Deus quer fazer com aquilo, né? Procura ver com os olhos de Deus, né? E comece a focar mais na palavra, focar em oração e ajudar o seu irmão, ajudar o próximo. Então é isso, gente. Essa é a lição que eu queria colocar diante de vocês nessa semana, através dessa porção. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu acho que é uma lição muito importante e valiosa. Se você foi abençoado por esse estudo, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E, mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever e acessar o sininho, porque, como eu disse, eu vou dividir esse estudo em 3 partes, e aí você pode receber não somente esse estudo, mas também estudo futuros, né, que eu vou fazer aqui no canal Techuva. Inclusive, eu tô, já tem muito tempo que eu tô fazendo isso, mas tá quase pronto as minhas aulas de hebraico. Eu quero ensinar o hebraico aqui no canal Techuva, e eu vou continuar também fazendo as minhas aulas de caligrafia. Então, aí você acessar o sininho, você vai ser notificado quando eu colocar novos vídeos aqui no canal Techuva. Espero que você tenha sido abençoado. Muito obrigado por participar comigo nesse Shabat, né? E espero que você tenha uma semana de vitória, né? E eu vou fazer aqui um apelo para vocês para colocar isso em prática. Esse estudo foi feito para ser colocado em prática, né? Então, coloque esse estudo em prática nessa semana e você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza disso, eu vivo isso e eu tenho certeza que Deus quer fazer isso na sua vida também. Deus abençoe vocês. Eu amo a todos vocês. Tenham uma semana abençoada. Lehitraot, shalom.